Olá, gente. Bom dia a todos vocês. Eu agradeço pelos inscritos e os que vêm a se inscrever. Se inscreva, comente e dá a sua opinião, tá, gente? É muito importante para este canal e o YouTube reconhecer a nossa conta, tá, gente? O canal tem que haver compartilhamento, né? Assim ele vai ver que vocês estão engajando e, ao mesmo tempo, gostando do trabalho, tá, gente? Tô me esforçando, tá? Primeira, gente, vamos lá nas notícias do dia 1º de julho. Quentíssima, tá, gente? E outra coisa, 30 anos do nosso real, tá? Gente, vamos saber usar cartões de crédito, porque no final da fatura vem tudo os juros, você não tem desconto de nada. Essa é a verdade, você não tem desconto, não tem promoção, não existe nada disso, é só enganação. Analise, pesquise e veja, porque senão estamos desvalorizando cada vez mais o nosso plano real e pode vir uma outra moeda pior do que o real, que venha a nos deixar pior do que a Venezuela, tá? E não é o que eu quero, nem o que vocês querem, não é verdade? Então, vamos lá. Olha, gente, o governo, gente, vai cumprir um acordo, tá? O Lula, né, pagará 1.400 bilhões em emendas, que ele cumprirá o acordo parlamentar de emendas, tá, gente? Que é ano de eleição, né? Eu vou deixar aqui você com a profissional, tá? Estudada como vocês gostam, né? Gente, desculpa aí qualquer coisa se eu não estou falando agradavelmente para vocês, da forma que vocês gostam de ouvir, tá, gente? Mas eu estou doente, então estou me esforçando aqui para que o nosso canal seja familiar e que a gente se entenda, se emenda também em um entendimento para um avanço do nosso Brasil, da nossa vida humana, de cada um de nós, né? Deus, pátria e família, não é verdade? Eu sou contra as drogas, quero saber a opinião de vocês, me falem aí. Vocês são a favor ou contra? Coração verde para quem é contra e vermelho para quem é a favor. Tá, gente? Porque assim, as drogas estragam a maioria das famílias, não é verdade? Então, é sobre isso, tá? E o aborto já tá matando o feto dentro da barriga, do ventre da mulher. É um caso sério, é uma vida que cada mulher tem dentro de si, né? É algo que tem que ser bem analisado antes de tomar qualquer providência, tá, gente? Olá, gente. Olha, é verde, coração verde, tá? Para quem é contra o aborto. Coração vermelho para quem está a favor do aborto, tá, gente? Deixando bem claro aí. O Lula deve liberar até sexta-feira quase 10 bilhões de reais em emendas parlamentares. A medida faz parte do acordo costurado com o Congresso para pagar 60% do montante das emendas deste ano antes do período eleitoral. A abertura do caixa ocorre às vésperas de o Congresso avaliar matérias de interesse do governo, como a regulamentação da reforma tributária e a proposta sobre a desoneração da folha de pagamento. O recesso do Legislativo começa em 18 de julho. Silvio, segundo as regras eleitorais, aí, esse tipo de pagamento só pode ocorrer agora até 6 de julho, próximo sábado. Então o governo vai despejar aí 10 bilhões, quase 10 bilhões de reais entre deputados e senadores, e depois dessa data, então a União fica proibida de fazer esse tipo de repasse para estados e municípios por conta das regras eleitorais. Virar débito, Sim, mais isso é débito parte para do o jogo, Brasil. ano par, sempre assim. Todo ano par tem eleição no Brasil, então há restrição de data. O seu governo só pode liberar dinheiro, esse dinheiro Gente, é dinheiro não se esqueça, já coração carimbado no verde para quem é orçamento contra o para aborto. deputados e senadores, Contra, majoritariamente, coração evidentemente, vermelho para quem é a deputados. favor, tá, gente? Por quê? Por Perdão causa da aí, restrição tá? do calendário eleitoral. Então o prefeito ele precisa que o dinheiro chegue, portanto há uma corrida, uma pressão do parlamento para cima do executivo para que o dinheiro chegue, que é essa obra que está todo mundo vendo acontecer na sua cidade. O asfaltamento foi feito recentemente, é novo, a revitalização de praças, quadra esportiva, dinheiro para Santa Casa, o prefeito começa a aparecer mais, inaugurando faixa, cortando faixa aqui, cortando faixa ali, o vereador, claro, está todo mundo procurando voto. Então o prefeito pressiona o deputado num jogo que vai se refletir daqui a 2 anos, quando o deputado tentar um novo mandato, ele vai cobrar do prefeito esse apoio, ou seja, o apoio da base eleitoral. Então o governo
claro, negocia Apaziguamento, isso tá no vendo, varejo. gente? São as tais É emendas isso aí, é PIX, sobre como isso. ficaram Temos que conhecidas. aprender. Por que PIX? A Porque o política, dinheiro estou cai fazendo esse vídeo aqui imediatamente lá na nesse ponta do canal, caixa da prefeitura para e que já pode todos ser usado. fiquem É uma conscientes e forma abram de mente sobre a driblar questão não que a só política faz parte da a nossa lei vida, eleitoral principalmente por si, atualmente, em mas 2024. principalmente a Está algo muito transparência, o Tribunal polêmico de para a Contas nossa da União. vida. Então o dinheiro É chega mais sério o rápido, que está o prefeito acontecendo, usa com mais gente. celeridade, por isso foi Se mudar apelidado o de plano emenda real, é que PIX. vocês vão ver a Isso, verdade à quando o tona, presidente era Jair certo? Da Bolsonaro, ditadura tinha uma e tudo série mais. de nomes. Orçamento secreto, olha, é o escândalo das emendas. Agora tá todo mundo vem aí acertando, o até tratorzão, o xingamento dos vem aí o repórteres, né? emendão. Porque Agora é o presidente Lula. atual tá Então, a xingando os imprensa repórteres, gente, a majoritariamente, imprensa, né, em tradicional, geral. trata Só como é um contrariar governo que quer ele, liberar tá? recursos A para cachaça sobe pra as cabeça e ele prefeituras, tá para xingando que o todo cidadão mundo. tenha obras. Até a apresentadora Ana Maria claro, Braga, tudo com muito conceituada amor, da porque é o governo Globo, Lula. E aí, está sendo evidentemente, o Palácio do Planalto massacrada, coloca uma ou tá? outra pauta econômica, porque pauta de Seja costumes feita a nenhuma vai vontade passar de no Deus. Congresso Nacional Conservador Aqui na de terra direita, como no mas céu. coloca ali algumas pautas da sua agenda econômica, o Centrão deixar de me vota faltar o pão e da vai parar por dia, aí, né, de todos vem o nós. recesso, vem a eleição, acabou de passar o São João, Congresso agora só no finalzinho do ano. E aí, Piotr, do total aí de 52 bilhões de reais no orçamento 2024, previsto aí para emendas parlamentares, o governo se comprometeu a liberar cerca de 40% até essa trava eleitoral até o dia 6 de julho, próximo sábado. Esse percentual, então, representa 22 bilhões de reais em pagamento de emendas para os Diz aí, gente, o parlamentares. que você acha? Um dos objetivos é mexer na reforma tributária, Comente, ou seja, a regulamentação da reforma tributária. Para o canal e para Que veja só que nós qual é, possamos digamos, o conversar, predicado da debater reforma calmamente, tributária. educadamente, Ficou bom, civilizadamente, ou pelo menos bom, ou alguma coisa democraticamente, melhor, porque o entre ambas sistema as anterior, o partes, vigente, é né? muito pior. Quer dizer, não é que Porque melhorou, todos nós confiamos em um só simplesmente Deus, ficou né? menos ruim. Nosso Seja Jesus menos Cristo, o ruim, único não é uma filho coisa que o foi Brasil precisa. concedido, A reforma tributária do né, governo tem pelo um poder negócio do chamado Espírito imposto Santo, seletivo, é o e tal do que imposto veio do lá nos pecado, é onde, salvar para e se ter curar uma muitas ideia, está se pessoas, e pretendendo ainda continua colocar curando, só é vocês ter fé. a carne. Ou seja, Todos o nós frango temos não fé. teria taxação. Gente, e aí você viu a coloca-se diferença carne de entre primeira ou carne e qualquer frango? bovina Pra mim tá ali tudo nesse caro. imposto do E pecado. vocês, Imagina fala aí. você colocar Porque o Brasil, que é produtor tem de lugares carne, que não tá nem querendo mundo, cortar. Se você chegar com com dinheiro que não qualidade dá cada para vez pagar crescente e um frango reconhecida no inteiro, mundo, nós eles não sabemos estão disso, cortando, tá? teria uma carne, a E carne ali, produzida, e por às exemplo, vezes no Mato compensa Grosso, mais você que nem comprar produtor, carne. em Tem a Goiás e tudo 100, mais, com no osso, sem imposto osso. seletivo, o imposto Tem do pecado. patinho, Comer carne agora virou que pecado. infelizmente tá no caro, Brasil, mas porque o Lula quem veio com a trabalha ideia do consegue frango, comprar. embora tenha prometido picanha. Agora, qual é o julgamento de mérito que os Picanha, na parlamentares verdade, vão fazer com a essa, maioria dos com essa pobres não comia. distribuição dessa Era uma dinheiro escolha, como toda? até hoje está sendo Ou seja, não tem escolha. nenhuma Se discussão você de tá uma com aquele reforma seu que é dinheiro, constitucional, e sem você contar pode monte gastar de ele todo com bobagem que aquele está lá, valor daquela que vai fazer picanha, parte você agora da vai pode pagar, Constituição. você compra. Sendo que a Constituição Senão, você vai ter deveria, outra obviamente, escolha, vai colocar só os substituir uma outra princípios carne. básicos ali, né? O que é Na realmente verdade, intocável. essa é a realidade Não, de várias tem pessoas. até lei de Não vem pra cá absorvente me dentro dizer da que reforma tributária. os filhinhos Tem uma série de os coisas que eleitores foram estavam comendo colocadas picanha que não ali estavam. durante essa Desde negociação que foi sempre. completamente E hoje, atropelada e agora que não vai pelo comer Congresso, mesmo, né? porque Porque a obviamente carne houve desesconta, liberação filho, de desse cargos jeito, e com tanto emendas. aumento Ou um seja, atrás do a outro. discussão técnica do mérito foi completamente prejudicada. Continua agora na fase da regulamentação. Que reforma tributária vai sair disso? Bom, eu tenho até receio de Eu imaginar, sinto mas muita falta bom de que não Paulo vai ser. Guedes, o grande economista. Bom, e hoje, dia 1º de julho, o Plano Real completa 30 anos. Parabéns! A moeda lançada em 1994, Plano o Real governo de ficou e Itamar vai Franco continuar em nome de derrubou Jesus. o caos Porque se inflacionário tirar de e quase botar o que Lula quer, 13% aí ao vocês ano vão no ver. Brasil. 4 anos Aqui depois, em o Brasil fica pior do que a 1998, Venezuela. a inflação de 50% mensais foi reduzida para praticamente zero, sem congelamento ou controle de preços. Tempos depois, em 1998, então o candidato à presidência Lula, assim como o PT, ainda se posicionava contra a moeda. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em 2 de julho daquele mesmo ano, o petista afirmou que o real era uma fantasia. Tá aí, Augusto. Tudo maracutaia, essa reportagem de 1998, o PT foi contra aí o Plano Real. Plano que é estudado fantasia. no mundo, é um case, Que é o né? que Um ele caso sempre de faz em tudo, sucesso. fantasia tudo. O Plano Real que trouxe uma As suas falas, ninguém estabilidade entende o que ele quer para dizer. um Brasil Vocês tão entendem? estável, né? Porque Já sobreviveu eu a mesmo já tantos entendo, mandatos, a entendo tantos que é presidentes, e maracutaia, seguimos aí uma atrás da com outra. uma moeda que infelizmente está desvalorizada aí nesse começo E de outra, ano, quem quiser mas conseguir trouxe uma cirurgia, estabilidade para o tem que país. ser agora na eleição, viu? Com quem Porque
porque é tudo na maracutaia. Aquele momento. Passou as eleições, ninguém tem mais a oportunidade de ter espaço nos hospitais públicos. Cadê o plano SUS? Então não funciona o plano SUS. Nos 30 anos anteriores Porque ou você faz, ou você aproveita e vai na maracutaia agora nas eleições, vendendo seu voto em troca de uma cirurgia, tá? Pública, que é um direito nosso. Se fez o plano SUS para o pobre, porque não está funcionando. E em outro lugar que imitou o plano SUS, funciona do mesmo jeito. Não, funciona bem melhor. Lula fez essa declaração no comecinho É como se fosse um partido na Rússia, como se fosse particular. No dia Na 6 Suíça, de julho, na a inflação diária na Suíça estava existe acima de 30%, um plano, chegou a né, para a pessoa 2%, com menos poder aquisitivo, que é e a mesma coisa do desde SUS. então, Ele veio ao moeda Brasil, algum permanece a presidente mesma. lá, O Brasil voltou e gostou, a ter uma conversou com o moeda, Deda, Marcelo Deda aqui em e Sergipe, um país sem moeda e não é uma nação. ele imitou O Brasil o plano não era. SUS, que funciona Mudava sem parar, perfeitamente, cruzeiro, porque aqui no cruzeiro Brasil, novo, cruzado, que é cruzado o novo, projeto botava zero, sabe? o projeto do Era Brasil, selvagem. No fim, não os funciona. ministros da Vocês Fazenda podem me começaram informar? a xingar a inflação, né? Via o índice, eles falaram, a inflação é indecente, inflação ultrajante, tal. Não havia o que fazer. Essa equipe que fez o réu fez um belo trabalho e o Brasil tem essa moeda, isso é fato. Foi ótimo. E é fato também que o PT, historicamente, se opõe a qualquer coisa que pareça boa. Eles não gostam, são cegos, ou deliberadamente, ou é uma cegueira que se manifesta nessas horas em que as evidências gritam o contrário. O povo percebe sempre mais rapidamente. O Lula liderava as pesquisas e até que nos comícios as pessoas começaram a acenar com cédulas de real. E ali o Fernando Henrique acabou ganhando no primeiro turno. Não é verdade que o Fernando Henrique elegeu o Lula. A gente aqui lida com fatos. O Fernando Henrique, depois de deixar o governo, é outra coisa. No momento, naquele momento, ele pretendia lançar, em 1998, ele pretendia lançar como seu sucessor o Luiz Eduardo Magalhães, filho do Antônio Carlos. Ele já estava em campanha quando morreu, dia 21 de abril de 98. Ele estava em campanha para o governo da Bahia. Porque o Antônio Carlos Magalhães convenceu o filho de que ele devia primeiro governar a Bahia para poder ter cacife para se candidatar a presidente. Está tudo decidido. O Serra foi contra o Plano Real. E o Serra, na campanha, não defendeu o Plano Real. O Plano Real está aí há 30 anos e não vai mudar a moeda. Não há sinais de que, apesar do Lula, que sempre chamou de herança maldita, olha, o legado não que tá ele do jeito que ele recebeu, quer. porque é um cínico. A verdade é implantar a ditadura. A pressão É o projeto dele. da inflação selvagem, repito, que era tratada pelas publicações aí como um desenho de um dragão. Era o dragão inflacionário, uma coisa que você não controlava. Tá aí, deu certo, é um case mundial. Sim. O Prêmio Nobel de Economia se ressente de não ter se dado ao Plano Real, dada a genialidade do plano, com ideias de brasileiros competentes aqui que resolveram um problema de hiperinflação. Como o Augusto mencionou, 33% de inflação mensal. Tem que separar isso das atitudes políticas equivocadas que eles tomaram depois. Sim, e é óbvio, né, que aquilo é genial. Neste momento, nós estamos tendo um problema com a desvalorização do real, por erros que já não poderiam mais ser cometidos, que estão sendo cometidos novamente por um governo que é notoriamente perdulário e irresponsável do ponto de vista fiscal. Daí nós temos, só para ter uma ideia, depois de pandemia e tudo no governo Bolsonaro, naquele final de 2021, para você ter uma ideia, em dezembro de 2021 nós chegamos a 10% de inflação. Mas lembre-se, era retomada depois da pandemia, com as cadeias de produção todas completamente desabastecidas, um desejo de volta rápido, enfim. Muita demanda, pouca oferta gera inflação, é lei básica da economia.
tá? Mas para você ter uma ideia, E como o não governo tá tendo. atuou Pra para você ter uma justamente ideia, não resolver tá, o problema não tá fiscal do país, com ocorrendo, responsabilidade na e tudo mais, realidade, a inflação um ano descontos, depois, ou seja, no final de comprando com dezembro cartão de não, porque na 2022, era fatura de vem, quando você 5,79, ficava atrasa com praticamente pago pela metade. mínimo, aí Neste é que o momento, bicho nós vira estamos vendo bola a de inflação neve, crescendo. e aí é que vocês vão No pagar governo, a imposto previsão sobre de inflação impostos, crescendo no governo Lula. multiplicados, E por quê? Porque o governo insiste altíssimos. numa fórmula que o Brasil já tinha deixado claro E a que não conta vai queria ficar mais. alta, Gastos cada vez exorbitantes do mais. E Estado, aí, que geram onde caos tá? fiscal Perdeu o cartão e, e aí como é obviamente, que gera uma fica? preocupação com o que se chama em economia Vai de ter que comprar no solvência, dinheiro. Então, a use os capacidade seus para cartões pagar a com dívida que está fazendo. sabedoria. Porque não se espante, não. Quando o governo faz dívida e não tem arrecadação, ele lança título de dívida no mercado. Tesouro direto que você compra é para financiar o governo. Não imagine que é outra coisa, não. que E trabalham outros com títulos de dívida bolsa, aqui e fora do país, os bondes brasileiros, para usar uma expressão da economia. Neste momento, o governo Lula, que sempre foi contra o Plano Real, mas se beneficiou enormemente dele quando assumiu o poder depois do governo Fernando Henrique Cardoso, está jogando de novo contra a moeda, jogando de novo contra a estabilidade econômica, jogando de novo contra o real. É da natureza do PT. Contra tudo o que deu avanço no país, ou com relação a tudo que gerou avanço no país, eles sempre foram contra. É um fenômeno de tragédia. Deixa eu aproveitar o Consta, nosso economista aqui, para falar. 30 anos do Plano Real. Consta, saímos aí de um cenário de hiperinflação para uma moeda que trouxe aí uma estabilidade. Eu era muito jovem ainda antes do Plano Real, mas eu me lembro da remarcação dos preços da maquininha lá nos supermercados, né? O pessoal fazia, lá no Sul a gente falava, vamos fazer o rancho, que era aquela compra do mês, né? Que as pessoas saíam para os supermercados depois que recebiam salário, porque o dinheiro, enfim, desvalorizava muito rápido. E agora temos uma estabilidade. O que vocês estão comentando aí? Fiscais do Sanei, as